Que a paz e o favor de Deus te alcancem onde você estiver, em nome de Jesus. Ok, vamos direto para o assunto. Hoje eu vim falar da vida entre casal. Aquele casal que não concebe, há anos está junto, tenta ter um filho e não consegue. Geralmente na nossa sociedade, quando isso acontece, o dedo sempre é apontado para a mulher, até pelas pessoas terceiras de fora. E no caso mais crítico, até o próprio marido da esposa começa a suspeitar da própria mulher. Começa a achar que não, ela é quem tem problemas. Quer dizer, quando isto acontece, vocês estão juntos durante um ano, depois do segundo ano, terceiro, quarto, e aí vai. O que acontece é que o homem começa a procurar razões, começa a procurar culpado, em outras palavras. O homem começa a procurar culpado, e é isto que a sociedade faz. Quando há um problema deste gênero, é a sogra, é a prima, é a cunhada, é o cunhado. Todos começam a dar as suas próprias ideias. Cada um começa a sugerir algo. A mente começa a ficar infectada e eles começam a procurar problemas. Até que chega ao nível do próprio parceiro começar a procurar problemas. Está com a esposa ali ao lado, mas a mente vem falando. A mente fala. Estão ali na mesa a jantar. Estão na rua a caminhar. Estão na cama até deitados. Mas em algum momento a mente foge e começa a pensar, a procurar as razões, os porquês da esposa não conseguir consigo. Então deixa-me recuar a fita aqui um bocadinho para ti. Quando a gente volta para Gênesis na Bíblia, a Bíblia nos mostra claramente que Deus fez coisas perfeitas. Deus, Ele criou o mundo perfeito. Ele criou o jardim do Éden. Ele criou a Adão perfeito. Ele fez a Eva. Portanto, Ele criou o homem e a mulher perfeitos. A mulher, ela era perfeita quando foi criada. Adão também era perfeito, o homem neste caso. Até chegar à altura de se cometer o pecado. A Eva, ela obedece, ela cede à ordem da cobra que aparece dita na Bíblia, e ela come a maçã, come da árvore que Deus havia proibido. É ali onde se comete o primeiro pecado, o pecado da desobediência. Foi ali onde começou o primeiro erro. Então, foi dali que a mulher carregou um jugo, carregou uma maldição da parte de Deus. Qual maldição? Quando eu leio a Bíblia, eu entendo que a maldição que Deus Ele diz com relação a este aspecto que estamos a tratar aqui, da mulher engravidar ou não, sobre a mulher ter filhos ou não. O que acontece é que Deus, Ele disse sim, que por causa deste pecado que a mulher cometeu, ela iria sofrer dores de parto. Para que ela concebesse, para que ela recebesse uma criança nos seus braços, ela iria passar dores para chegar lá. Amém? Até aqui estamos juntos, tudo bem. Então, quando eu vejo isso, Deus ele começa a me dizer que não, alguma coisa não está certa. Porque hoje em dia a gente vê mulheres que não concebem. Mas olha, Deus ele fez coisas perfeitas. Fez uma mulher perfeita. Em nenhum momento da Bíblia diz
que a mulher ela seria estéril, ela não daria filhos, ela não ia conceber. Não. Isto não é de Deus. Mesmo por ela ter pecado, o que Deus disse está bem claro. Ele disse que ela iria passar dores. Quer dizer, haveria um preço para que ela tivesse o seu filho nos seus braços, que eram as dores de parto. Então eu começo a perceber que não, aquilo que tem acontecido nas mulheres de hoje, que não têm entendimento, que não buscam a verdade, que é Deus, que é Jesus, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, elas não entendem essas coisas. Porque Deus em nenhum momento disse que aquela mulher não iria conceber. Ele disse que iria sofrer dores para receber a criança. Então, cá para mim, não faz nenhum sentido. É inaceitável que uma mulher ela não consiga ter o seu próprio filho. Sim, o que está escrito lá é que sim haverão dores. É inadmissível para mim que uma mulher não conceba. Então, o que é que acontece? É que se você vai de fato para Gênesis, você vai ler um bocadinho a Bíblia, você vai entender que ainda em Gênesis, quando a gente depois vai encontrar Abraão, a Bíblia nos mostra que Sara, a esposa de Abraão, ela não concebia, ela não conseguia ter filho. Tanto que chega a ridicularizar os anjos de Deus quando são enviados para anunciar que ela iria ter um filho. Isaac, neste caso, que era o filho da promessa. Mas, no entanto, ela sorriu, ela achou graça, ela gozou. Ela achou aquilo graça. Os anjos anunciarem que ela teria filho. Por quê? Porque ela olhou para a idade que ela tinha. Ela já tinha idade avançada, segundo as Escrituras. Portanto, ela não acreditou. Ela achou que aquilo fosse uma piada. Mas veja o que é que acontece. A Bíblia nos mostra que Sara, ela depois tem o seu filho. Ela depois concebe. Mas preste atenção. Porque é que Sara, mesmo tendo menosprezado, mesmo tendo desprezado o anúncio que os anjos traziam para ela da parte de Deus, ainda assim ela concebeu e teve o seu filho saudável e tudo mais. Mas por quê? A Bíblia vem lá, está lá escrito, vai lá ver. A Bíblia diz que ela concebeu. Por quê? Porque Deus, ele respondeu à oração do marido dela. Deus, ele respondeu à oração de Abraão. Foi em resposta da oração de Abraão, que era o marido dela, que ela concebeu. A diferença daquilo que acontece nos nossos dias, quando a mulher ela não consegue conceber, o homem primeiro levanta, olha problemas, ele procura entender de onde vem o problema. Mas não foi isso que Abraão fez. Em nenhum momento ele procurou perceber porquê daquela mulher não conceber. Será que ela tem marido da noite? Será que ela foi feita isto mais aquilo na família dela ainda criança? Será por alguma consagração tradicional? Não, em nenhum momento Abraão pensou nessas coisas. Se ela está doente, ela tem... Não. Mas Abraão, ele se pôs de joelhos. Porque ela entendia. Aliás, porque ele entendia que sim, há obrigações que são da mulher, mas há responsabilidades que são do homem dentro de uma família. Se você diz que é homem e quer erguer uma família, então tome o teu lugar. Há posicionamentos que têm que ser do homem, há tarefas que são do homem. Estamos a falar de família, amigo. Estamos a falar de família. Quem cuida, sim, pode ser a mulher, mas quem ergue a família é o homem. Quem ergue a família é o homem. É por isso que o apelido que fica nos filhos é do homem.
Então, Abraão em nenhum momento ele apontou dedos, mas ele ajoelhou. Então você precisa perceber que o problema não é a sua esposa. Você precisa perceber quando um casal não consegue ter um filho, o problema não é a esposa. Por vezes nem é o esposo também, mas é aquilo que lhes falta. Eu estou a falar de quê? Estou a falar de entendimento. Lhes falta a verdade, porque a verdade é a palavra de Deus que está lá escrita. Amado, não há quem nasce, não há homem nem mulher que nascem imperfeitos, porque a Bíblia nos diz que tudo que foi criado por Deus é perfeito. Toda a obra de Deus é perfeita. O homem é perfeito, a mulher ela é perfeita. Ninguém nasce com tumores, ninguém nasce com cancros, ninguém nasce de natureza sendo estéril. Deus não faz mulheres estéreis, nada, nada. Você precisa aceitar isso, que se isto acontece é porque algum problema está lá. Mas Deus ele não te fez assim. A mulher natural da qual eu falo da Eva, até ela foi feita perfeita. Primeiro foi perfeita sim, até ela cometer o pecado, e ainda assim aquilo não lhe tirou o direito de gozar da vida de uma mãe, de gozar do prazer de ser mãe. Mas ele disse sim, e a gente aceita as dores, mas não disse que não teria filho. Amado, vocês, casais que têm este problema, eu estou a dizer, vocês precisam se erguer. Vocês precisam lutar juntos e desafiar este problema. Eu estou a dizer, irmão, que Deus ele fez a tua mulher perfeita. Então vá. Você precisa ir dizer isto a Deus, que a minha mulher é perfeita, que a minha mulher não é estéril. Ela me dará um filho, se o Senhor quiser, porque está escrito. Deus fez coisas perfeitas. Em Timóteo, 1 de Timóteo 4, versículo 4, está escrito lá, vá para lá, vai ver. 1 de Timóteo 4, versículo 4. A Bíblia diz que toda obra de Deus é perfeita, toda obra de Deus é boa. Então o que é bom? Se diz que toda a obra de Deus é boa, eu entendo que a doença não é boa, a esterilidade não é boa. Então isso não é de Deus, porque o que é de Deus traz felicidade, traz satisfação, traz prazer. Isso sim é de Deus. Então nós precisamos, se é porque nós já não nos encontramos puros o suficiente, naturais o suficiente, então precisamos voltar às primícias. A Bíblia, em Mateus 5, versículo 48, que é o último versículo deste capítulo, diz: sede perfeitos, como o vosso Pai nos céus o é. Sede perfeitos. Por quê? Eu entendo que Deus ele está a dizer que ainda há uma chance de a gente voltar a ser perfeito. Significa que nós devemos nos purificar, voltar às nossas raízes. Está escrito na continuação do versículo que eu falava, que eu partilhei há pouco, 1 de Timóteo capítulo 4. Mas já não o versículo 4 mais 5, o versículo a seguir diz que porque tudo é purificado através da palavra de Deus e da oração. É purificado. Aquilo que é purificado se torna puro, entenda. E aquilo que é puro é natural.
E tudo aquilo que é natural, que é natureza, foi criado por Deus. Simples quanto isso. Então você precisa entender que sim, tua esposa tem tarefas, tem obrigações. Mas, amado, o filho, assim como está escrito na Bíblia, os filhos são a glória dos avós, mas antes de serem avós foram pais. Então, comece a fazer diferente. Deixa de apontar dedos. Abraão em nenhum momento apontou dedos a Sara, mas ele orou. Então, ore também. Espera Deus te surpreender. Espera ver o poder de Deus a se mover na tua casa, na tua família. Eu estou a dizer que você vai ter um filho se você crer nesta palavra que eu te digo hoje, que não provém de mim, mas vem do Altíssimo, porque está lá escrita. A criação de Deus é perfeita. A esterilidade não provém de Deus. Então busca aquilo que é puro. Busca a purificação. Santifica-te. Que tudo vai começar a dizer. A gente aceita as dores, as consequências. Mas não aceitamos. Nós não aceitamos que a gente não dê frutos. Deus não nos colocou cá na terra para isso. Então entenda, isto é para toda a sociedade, é para todos aqueles que me veem, que me ouvem, em particular jovens. Eu quero dizer, ame a sua esposa, ok? Tenha um bocadinho mais de paciência e opte pela oração, pela intercessão, ok? Eu sei que nos nossos tempos, na nossa sociedade, para nós jovens é muito difícil isso. As mulheres é que têm mais o costume de ir à igreja, de ler a Bíblia, de orar. Mas, amado, se você diz que a vontade que você tem de ter um filho, um varão na tua casa, a correr ali pela sala da tua casa, é muito maior. A vontade que você tem de abraçar o teu próprio filho é muito maior. Então mostre o quanto a vontade que você tem é maior através de quê? Do sacrifício, já que você chama isso sacrifício, ajoelhar e orar, implorar a Deus. E também a santificação é importante. Sim, porque é isso que a palavra nos diz. Amém. Então Deus te abençoe a todos os casais de Moçambique e do mundo todo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus traga uma criança no teu ventre nesta noite. Eu profetizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.